42ª porção semanal, ano 5.782. Essa paraxá, como você leu em casa, vai de números 10 a 29:40. A Haftará é primeira Reis, 18:46 a 19:21, e a porção Berit Hadashá é Lucas 23:1 a 24:53. Essa porção nós vamos comentar sobre Berit Hadashá, que é lá em Lucas. E essa porção, Yeshua já havia passado pelo julgamento dos judeus por meio do Sinédrio. E também Yeshua já havia sido julgado pelos gentios diante de Pilatos e Herodes. Inclusive Pilatos e Herodes não acharam culpa nenhuma em Yeshua. Interessante, né? Inclusive Pilatos sugeriu até castigá-lo e soltá-lo. Não sei que castigado era, que castigo era aquele, mas ele sugeriu isso. Veja lá em Lucas 23, 13 a 16. Então Pilatos convocou os principais sacerdotes, as autoridades do povo e disse-lhes: apresentaste-me este homem. Ele não sabia bem quem era. Como pervertedor do povo. E eis que interrogando diante de vós, não achei nele nenhuma culpa. Mas perdi aqui. Nenhuma culpa de que o acusai. Nem tão pouco Herodes aí. Aquela raposa, né, que João chama. Nem Herodes, pois nolo tornou a enviar, e eis que não feito ele coisa alguma digna de castigá-lo-ei, pois, e o soltarei. Não sei nem que castigo é esse, imagina castigo é esse que ele estava sugerindo. Porém Pilatos por três vezes declarou a inocência de Yeshua, para que seja testemunhado em todas as eras e em toda a terra que Yeshua é inocente. Isso precisava ser falado. Amém? A morte de Yeshua é injusta. Ele não é digno de morte. Mas Herodes por fim, cedeu à vontade da maioria do povo. Veja em Lucas 23, 18 a 25. Mas todos clamaram dizendo: fora com este, salta-nos Barrabás. Ora, Barrabás fora lançado na prisão por causa de uma sedição feita na cidade e de um homicídio. Mas uma vez, pois falou-lhes Pilatos, querendo soltar Yeshua. Eles, porém, bradavam dizendo: crucifica-o. Falou-lhes então pela terceira vez, três vezes, pois que mal fez ele. Não achei nele nenhuma culpa digna. Olha, ele é inocente. Não tem nada. Mas não tem coisa alguma que foi encontrado nele de culpa. E ele disse de novo: castigá-lo-ei, pois e o soltarei. Mas eles estavam com grandes brados, pedindo que fosse crucificado. E prevaleceram os clamores. Então Pilatos resolveu atender-lhes o pedido e soltou-lhes o que fora lançado na prisão por causa de sedição e de homicídio, que era o que eles pediam. Mas entregou Yeshua
a vontade deles. Meu irmão, a partir daqui Yeshua apanhou muito. Cuspiram nele, zombaram dele, deram um soco nele, feriram o seu corpo. Depois colocaram ele, tiraram a roupa, ele ficou despido, nu. Deve ter sido terrível aquela noite toda. Não é? Depois colocaram uma cruz de madeira sobre suas costas, que pesava mais ou menos 30 quilos de madeira nas costas dele. E ele caminhou por uns 1.500 a 2.000 metros até a sua crucificação. Você pode imaginar Yeshua sem comer ou beber por praticamente 2 dias. Num local muito quente, debaixo de um sol muito forte, de um calor muito intenso, estafante. Ele deveria estar fraco, todo ferido, machucado, sangrando e carregando um peso de 30 quilos em suas costas, em ruas cheias de poeira e de pedras e descalço. Você pode imaginar como foi duro, sem comer, sem beber, com aquele peso nas costas. Quando Yeshua saía da cidade, ele andou a cidade inteira. Quando ele saiu da cidade, pois ele tinha que morrer fora dos portões da cidade. Naquele estado em que eles estavam, muitas coisas aconteceram em torno da caminhada dolorosa de Yeshua. Muita coisa, gente. É porque a gente não presta atenção. Mas enquanto Yeshua está caminhando, quando ele sai da cidade, dos portões de Jerusalém, começa a acontecer muitas coisas. Inclusive, surge um homem de nome Shimeon, em hebraico, ou em nossa língua, Simeão ou Simão, em algumas Bíblias. E os guardas obrigaram a pegar a cruz que Yeshua estava carregando. Logo depois que Yeshua saiu da cidade. Yeshua andou a cidade quase toda carregando aquele madeiro pesado naquelas ruas de pedra empoeirada, cheio de gente em volta, gente zombando, gente rindo. Ele deve ter caído, bateu seu joelho no chão, levantou, todo ferido, machucado. Quando ele sai, aparece este homem, Shimeon. Veja em Marcos 15, versículo 21. E obrigaram certo Simeão, Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a carregar-lhe a cruz. Provavelmente Yeshua já estava estafado, praticamente com muito esforço para carregar aquele madeiro. A palavra de Deus ela é interessante, pois às vezes aparecem pessoas como se do nada, como se não tivessem nenhuma importância. Aparece Simeão, Cirineu, que a Bíblia nunca havia falado dele, não é verdade? E quando se lê na Bíblia Simão, Cirineu, muitos imediatamente pensam que Cirineu era o sobrenome dele. Já me perguntaram isso, não é? Mas isso não é verdade, não é sobrenome dele. A menção Cirineu é porque Simão era da cidade de Cirene. E então a gente poderia dizer que ele era Simão da cidade de Cirene, né? Ou Cirineu, né? Mas é porque geralmente as pessoas pensam sobre sobrenome igual Jesus Cristo, né? As pessoas pensam que o nome dele é Jesus. Não, viu, gente? Cristo é Mashiach, é Yeshua, o Mashiach, não é? Em hebraico, Yeshua HaMashiach. Não é o nome dele. O nome dele é Yeshua somente, tá bom? Então, a mesma coisa acontece com Simão, Cirineu. Então seria melhor você dizer Simão ou Cirineu, Simão de Cirene, tá bom? Porque é da cidade de Cirene.
Ele era natural da cidade de Cirene. Essa cidade, sabe onde ficava, gente? Fui pesquisar na Líbia. Na Líbia. Hoje a atual Tunísia, que fica na costa norte da África. Em Cirene, de onde veio Simão, viviam muitos judeus. Então podemos afirmar que Simão era um judeu africano. Amém? Às vezes a gente não presta atenção nessas coisas, a gente deveria prestar. Um judeu provavelmente até de cor escura. Negro. E você vai notar que o apelido dele é parecido com isso depois. Não sabemos dizer se Simão conhecia aquele rapaz carregando a cruz. Provavelmente não. Ele estava passando e aí estava aquele, vamos dizer, entre aspas, aquele criminoso carregando madeiro. E os soldados viram que provavelmente Yeshua já estava muito estafado, pegaram Simeão e falaram, então agora carrega a cruz para ele. Então nós não sabemos se ele conhecia aquele rapaz que carregava a cruz. Mas com absoluta certeza, o pai daquele rapaz conhecia o coração de Simeão. Com certeza. Deus conhecia Simeão. Inclusive o rapaz também conhecia, porque é o filho de Deus, né? Só Simeão não deveria conhecê-lo. E o pai daquele rapaz colocou Simão naquele dia, naquela hora, naquele exato momento, para ter um encontro com seu filho. Você não vê Simeão seguindo Yeshua em momento algum, ele aparece de repente. Então Deus conhece o coração dos homens e levou este homem naquela hora, naquele momento, para que ele tivesse um encontro com o seu filho. Talvez Simeão seja o primeiro homem a cumprir literalmente a palavra de Yeshua, que está escrita em Mateus 10:38. E quem não toma sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Também essa palavra está em Mateus 16:24 a 25. Então disse Yeshua aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida por amor de mim, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Simão teve que negar a si mesmo. Ele sofreu um insulto ali no meio do povo, porque os guardas pegaram ele e colocaram ele para carregar aquela cruz. Ele deve ter recebido zombaria e injúria, passou vergonha pública, porque ele não era um criminoso, junto com o Filho de Deus. Ele se tornou companheiro de Yeshua, que foi tratado com injúria, com desdenho, exatamente como está escrito em Hebreus 10:33. Pois por um lado foste feitos espetáculo, tanto por vitupérios como por tribulações, e por outro vos tornastes companheiros dos que assim foram tratados. Ele virou companheiro de Yeshua. E ele caminhou, e não sei se ele estava entendendo aquilo, mas as pessoas deviam estar zombando dele, porque tomaram ele como um criminoso. Naquele dia, Simeão se tornou discípulo de Yeshua, pois olha o que foi dito em Lucas 14:27. Quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Ele carregou a cruz, sim, porque aquela cruz, na verdade, não era de Yeshua, e sim de Simeão. Porque Yeshua estava sendo colocado no lugar dele. Ou melhor dizendo, aquela cruz pertence a cada um de nós. E não é Yeshua. Porque foi comprovado mais de 3 vezes que ele era inocente e nós não.
Essa cruz pertencia a Simeão, a mim e a você. Simeão prefigura a cada um de nós que devemos pegar nossa cruz e seguir Yeshua para sermos dignos dele e nos tornar seus discípulos. Na Bíblia, meu irmão, não existe palavra inútil. Não existe. Toda palavra, ela tem um significado, ela tem uma razão, porque Deus não fala à toa, e é Deus que está falando. Você percebe que Simão tem sua família identificada por Deus. Porque quando o guarda chama ele, a própria palavra fala que ele é pai de quem? De Rufus e de Alexandre. É mencionado o nome da família de um homem que aparece de repente na Bíblia. Por isso, meu irmão, guarda uma coisa no seu coração. Deus conhece o coração dos homens. Nós não conhecíamos Simeão, mas Deus já o conhecia desde o ventre da mãe dele e marcou aquele dia para ele ter um encontro com o seu filho. Eu não conhecia, você não conhecia, os guardas não conheciam, e talvez ele não conhecesse aquele rapaz que estava carregando aquele madeiro. Mas Deus sabia quem era ele. E Yeshua também sabia. E ele pega aquela cruz. E eu fiquei imaginando, eu não perco, Yeshua foi andando, capengando na frente, e ele foi carregando em silêncio aquela cruz, e as pessoas iam zombar dele. Então ele se tornou um companheiro de Yeshua. Ele é um homem que teve o privilégio de andar com o Filho de Deus antes da morte dele. Só um teve esse privilégio. E ninguém liga para Simeão. Todo mundo passa batido. E Deus inclusive fala da família dele. Olha que coisa interessante. Ele é pai de Alexandre e Rufus. Você pode ver lá em Lucas. Lá em Marcos, quando os soldados mandam ele carregar a cruz. A palavra fala que Simão Sirineu, pai de Alexandre e Rufus. Meu irmão, não é à toa, não. Não é à toa. Ele é pai de Alexandre e Rufus. Você acha que é à toa essa identificação? Claro que não. Este encontro de Simão de Cirene com Yeshua levou, sabe o que, meu irmão? A salvação para dentro da casa de Simeão. Isso é tremendo. Depois que Yeshua morreu, ressuscitou, subiu aos céus, muito depois que Yeshua converteu Paulo com aquela maravilha, Deus usa a família de Simeão, o Sirineu. Não é à toa que é mencionado o nome dos seus filhos. E usa para ajudar Paulo lá em Antioquia. Veja Paulo falando deles em Romanos 16, 13. Olha lá. Saudai a Rufus. Olha aí, ó. Eleito no Senhor. E a sua mãe, ou seja, esposa de Simeão. E minha, olha, Paulo se tornou íntimo da família de Simeão. Anos depois da morte, ressurreição, da obra de Yeshua, Deus sabe o que faz. O homem não sabe, mas Deus sabe. O homem não sabe o que vai acontecer amanhã. Mas Deus conhecia o coração de Simeão. E marcou aquele encontro com ele. Talvez a única conversão desse jeito foi dele. Carregando literalmente a cruz. Do lado de quem? De Yeshua. Me lembrou até a figura do pai Abraão e seu filho. Olha que coisa tremenda. Ele foi carregando aquela cruz em silêncio. O povo deve ter rido muito dele, deve ter zombado dele, e ele não ligou. E olha que coisa. Anos depois,
Paulo sauda seu filho e a sua esposa. E Paulo diz assim, e a sua mãe e minha. Olha aí a intimidade. Ele tomou a esposa de Simeão como mãe em Antioquia. A esposa de Simeão e seu filho Rufo sendo saudado por Paulo como eleitos no Senhor. Então ele levou a salvação para o seio da sua família, por causa daquele encontro que ele teve com Yeshua, por causa daquele madeiro que ele carregou do lado do Filho de Deus. Que coisa! Você nota que Paulo toma a esposa de Simeão como mãe. É bem provável, meu irmão, que Paulo ficou na cidade de Antioquia hospedado na casa de Simeão, o Sirineu. Pois ele é encontrado, meu irmão, na igreja de Antioquia como mestre ou profeta, não sei. Antioquia, Atos 13:1. Ora, na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, a saber, Barnabé, Simeão chamado Níger, que é Simeão Sirineu negro. Olha aí, ó. Lúcio, não é esse aqui, esse é primo de Paulo. Lúcio de Cirene também, primo de Paulo, parente de Paulo, veio também da cidade de Cirene. Manaém, Colasso de Herodes, ou seja, irmão de Herodes, olha aí, convertido, nem era judeu. O tetrarca e um rapaz chamado Saulo. Olha aí. Então, este homem Sirineu foi classificado ou como profeta ou como mestre na palavra. Nós não sabemos. Simeão, chamado Níger, na verdade, Simeão Sirineu. E ele é classificado como mestre ou profeta. Ou os dois ao mesmo tempo, não sei. Inclusive, junto dele está até Manaém, um irmão de criação de Herodes, convertido ao Senhor. Além de Saulo e Barnabé. Grupo bom, hein? Valeu ou não valeu a pena Simeão negar-se a si mesmo e carregar a cruz com Yeshua? Valeu ou não valeu, meu irmão? Pois esta atitude de Simeão, de Cirene, levou a ele e a sua família a salvação e no porvir a vida eterna, porque nós o encontraremos lá também. Eu não disse que muitas coisas aconteceram na caminhada de Yeshua até a sua morte? Logo depois, a Bíblia afirma que uma grande multidão de povo e de mulheres o seguiam e pranteavam e lamentavam por ele. Veja em Lucas 23, 27. Seguiu grande multidão de povo e de mulheres, as quais o pranteavam e o lamentavam. Então Yeshua, ainda que ferido e machucado, todo cheio de hematoma, provavelmente com sangue escorrendo pelo seu corpo, ele para e olha para aquelas mulheres e profetiza. Você pode imaginar um homem todo arrebentado, todo machucado, parar, olhar para aquelas mulheres e mais, os guardas não encostaram nele. Podiam ter empurrado ele, podia falar, não, você não tem que falar nada, vai embora. Mas não tocaram nele, porque ele precisava entregar algo às mulheres de Israel. E olha o que ele entrega, Lucas 23, 28 a 29. Yeshua, porém, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não chorei por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, porque dias hão de vir em que se dirá, bem-aventuradas as estéreis, e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Meu irmão, em meio àquele sofrimento todo, Yeshua está revelando
o que acontecerá no futuro com seu povo Israel. Quando vier uma grande angústia sobre a terra, com isso virá também uma grande ira contra Israel. Veja Lucas 21, 23. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande angústia sobre a terra. Guarda isso, sublinha, e ira contra este povo. Está vendo aí, ó, que é a mesma coisa que Yeshua falou aos seus discípulos, mais em particular sobre a grande tribulação em Mateus 24, 19 a 22. Mas ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, orai para que a vossa fuga não suceda no inverno nem no Shabat. Porque haverá então uma tribulação tão grande como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Nem jamais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, muitos são chamados, poucos são escolhidos. Por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Então, em meio a sua dor, Yeshua continua falando a elas em Lucas 23, 30. Então começarão a dizer aos montes, cai sobre nós, e aos alteiros, cobri-nos. Dias estes, meus irmãos, que ocorrerão no futuro na terra sobre todas as nações. Já foi anunciado por Deus isso por meio de seus profetas. Veja Isaías 2:19. Então os homens se meterão nas cavernas das rochas e nas covas da terra por causa da presença espantosa do Senhor e da glória da sua majestade, quando ele se levantar para assombrar a terra. Inclusive, meu irmão, é nestes dias de angústia sobre toda a terra, sobre todas as nações, que Deus vai julgar o seu povo, tanto igreja quanto Israel. Veja em Oséias 10, versículo 8. E os altos de Avém, pecado de Israel, serão destruídos, e espinhos e cardos crescerão sobre os seus altares. E dirão aos montes, cobri-nos, e os outeiros, cai sobre nós. E o cumprimento destes dias são revelados, sabe onde, meu irmão? Com muita clareza, em Apocalipse 6, 16 a 17. E diziam aos montes e aos rochedos, cai sobre nós, e escondei-nos da face daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Escondei de quem? Daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Da ira do Pai e da ira do Filho. Você pode imaginar? Hein, meu irmão? Olha aí, ó. Porque é vindo o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Esses dias serão tão terríveis, a angústia será tão forte sobre toda a terra, sobre todos os povos, sobre todas as nações, que os homens buscarão a morte, mas não a encontrarão. Sabe por quê? Deus vai tirar para que suportem o juízo, para que recebam o juízo e não fujam dele. Olha aí, Apocalipse 9:6. Naqueles dias, os homens buscarão a morte, de modo algum acharão, de modo algum. O cara vai dar um tiro na cabeça, não vai morrer. O cara vai tomar veneno, não vai morrer. O cara vai pular do prédio, vai bater com a cabeça, vai sair vivo. Porque Deus não vai permitir a morte.
De modo nenhum. De modo é o quê? É sinal que os homens estão buscando de vários modos a morte nesses dias, mas de modo algum a encontrarão. E desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Sabe por quê? Porque eles vão suportar na carne o juízo, a ira daquele que está sentado no trono e do Cordeiro. Deus tirará a morte para que os povos sofram um juízo. E Yeshua, continuando seu discurso, fala uma coisa muito importante para aquelas mulheres. Lucas 23, 31. Porque se isso se faz no lenho verde, que se fará no seco? Você imagina aquelas mulheres lá lamentando, coitado desse rapaz, coitado. E Yeshua lança essa logo na cara, lança logo uma bomba logo, né? E no final fala, porque isso se faz no lenho verde, porque se isso se faz no lenho verde, que se fará no seco. Lenho verde aqui é ele, é o justo. E é também nós que somos justificados pela fé nele. E o lenho seco é o ímpio, o incrédulo, o pecador. Veja em Provérbios 11, 31. Eis que o justo é castigado na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. Deus já proclama que trará juízo sobre todo o lenho seco de toda a terra, inclusive de Israel e da igreja. E da cidade que se chama pelo seu nome. Que cidade é essa? Jerusalém. Veja, Jeremias 25, de 29 a 31. Pois eis que sobre a cidade que se chama pelo meu nome, eu começo a trazer calamidade. E a vez vós de ficar totalmente impunes, não ficareis impunes, porque eu chamo a espada sobre todos os moradores da terra, diz o Senhor dos Exércitos. Tu, pois, lhes profetizará todas essas palavras, e lhes dirá: o Senhor desde o alto bramirá, e fará ouvir a sua voz desde da sua santa morada, bramirá fortemente contra a sua habitação, dará brados como os que pisam as uvas, contra todos os moradores da terra. Chegará o estrondo até a extremidade da terra, porque o Senhor tem contenda com as nações. Entrará em juízo com toda a carne. Quanto aos ímpios, eles os entregará à espada, diz o Senhor. Yeshua está caminhando para a morte. Aquelas mulheres estão lamentando a morte dele, mas ele diz para elas: não lamente a minha morte, porque haverá dias terríveis sobre as nações. E esses dias ainda não chegaram. E é por esta razão que eu quero hoje terminar com a advertência que o apóstolo Pedro fez aos judeus da dispersão que creram em Yeshua, na região do Ponto, da Galácia, da Capadócia, da Ásia e da Bitínia. E também ele falou aos crentes de uma região chamada Brasil, de uma cidade chamada Niterói, de um bairro chamado Pé Pequeno, de uma rua chamada Itaperuna. Veja em 1 Pedro 4, 17 a 19. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que desobedecem o Evangelho de Deus? E se o justo dificilmente se salva, onde comparecerá o ímpio pecador? Portanto, os que sofrem segundo a vontade de Deus, confiem as suas almas ao fiel Criador, praticando bem. Shabbat Shalom.